ouvir-nos no seu telemóvel? Sabe que ao descarregar a app do Público pode escutar todos os podcasts e aceder a artigos, entrevistas e reportagens? Tudo grátis durante um mês. Instale a app do Público e comece a aproveitar de imediato com o melhor jornal do país. Ora viva! O Sobrecarris foi ao Cineteatro Vitória, em Ermida Chado, para uma gravação especial ao vivo a convite da CIMAL, a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral. Antes de ouvirmos a gravação deste episódio, vamos ouvir em excerto as palavras de abertura por parte do Presidente da Câmara de Santiago do Cacém, Álvaro Beijinha. Nós sentimos ao longo dos últimos anos um grande desinvestimento na mobilidade e, neste caso, na ferrovia. Nós, por um lado, temos a felicidade de passar aqui a linha do Sul, passa mesmo aqui nas Ermidas. No caso de Santiago Cacém, temos estações aqui em Alvalade, mas, por exemplo, em Alvalade o comboio não para há uns 15 anos. Eu recordo-me, já à altura já era autarca, era vereador, e eu sou de Alvalade, e recordo-me até com manifestações populares contra o encerramento da estação, e como as pessoas lá, os populares diziam, é ver o comboio passar, é vê-los a passar, e infelizmente não ter essa resposta. Nós, em termos da região, temos ao longo dos últimos anos batido às portas dos vários responsáveis do governo por esta área, dos sucessivos governos, com a CP, agora com as infraestruturas de Portugal, a vários níveis temos vindo reiteradamente e infelizmente pouco ou nada temos conseguido. Por exemplo, a quando da linha do sul do comboio regional deixar de parar em muitas estações dos nossos concelhos, e dou o exemplo de Alcácer do Sal, que é sede de concelho, o comboio não para lá. Onde vivem só em Alcácer do Sal, não é? Na cidade, presumo que cidade de Alcácer do Sal, penso eu que devem viver entre 8 ou 9 mil pessoas, e o comboio não passa lá. Em Odmira, e sabendo nós que, por exemplo, Odmira tem crescido muito em população, nomeadamente com população imigrante, que grande parte dela não tem carro, e tem que se deslocar através de transporte público, e naturalmente que isso cria problemas vários. Depois temos uma outra questão, para nós também extremamente importante, que tem a ver com a linha que liga precisamente aqui Ermidas a Sines. Há mais de 30 anos que também deixou de ter comboio. Numa fase inicial foi substituído por carreiras de autocarro, e depois já não sei quando, mas não durou muitos anos. Essa mesma alternativa em autocarro também deixou de estar disponível à população. Por isso nós também temos vindo, e mais recentemente, até porque com a modernização da linha, desta mesma linha que está precisamente agora em execução, nós ainda não há muito tempo, aliás já com este ministro, o atual ministro das Infraestruturas, tínhamos estado também com o anterior, que agora é secretário-geral do Partido Socialista, tínhamos estado também, depois numa sequência de uma reunião que tivemos com o Pedro Nuno Santos, ele próprio nos sugeriu para irmos falar com o Presidente da CP, que também fomos falar com o Presidente da CP, no sentido de, após a modernização desta linha, poder voltar a ter comboio de passageiros. Nós estamos a falar, Sines tem os maiores investimentos privados do país em curso. Espera-se que a população ali entre Sines, Santiago e Vila Nova de Santo André, naquele triângulo daquelas 3 cidades, num horizonte de 10, 15 anos, possa ter mais entre 5 a 10 mil pessoas. Há quem fala 8 mil, um número que se fala muito são os 8 mil. E naturalmente que a mobilidade das pessoas, e basta sair e como devem imaginar eu faço muitas vezes isso, basta sair da zona de Sines, de Santiago, apanhar o IC33 para Lisboa, ou vir de Lisboa para baixo e perceber a quantidade de carrinhas, carros, de furgões, cheios de trabalhadores, de pessoas que todos os dias, porque também temos um outro problema que tem a ver com a habitação, as pessoas, como não conseguem ter acesso à habitação, acabam por se deslocar diariamente para a área metropolitana de Lisboa, e obviamente que se o fizessem de comboio, falo-iam de uma forma tranquila, se calhar até muito mais segura. Esteve anunciado aqui há 15 anos atrás a construção de uma linha direta entre, neste caso, mercadorias, entre Sines e Grândola.
atravessando as cidades de Santiga e Santo André, que nós fomos frontalmente contra e continuamos a ser frontalmente contra. E mesmo no âmbito da CIMAL, pese embora o meu colega de Sines tenha uma opinião diferente, temos falado a uma só voz, e ele também tem sido solidário quando falamos a nível da região, que é achar que é um erro do ponto de vista do ordenamento do território, do ponto de vista ambiental, seria um erro. E nós estamos a falar apenas de economizar 20 km, 25 km, o que do ponto de vista do tempo, para as mercadorias então, para a questão do passageiro, já pode ter relevância. No entanto, se houvesse uma ligação entre Sines e aqui as Ermidas do Sado, em que quem fizesse este percurso, ou vice-versa, chegasse e tivesse, digamos, articulado com o comboio que passa aqui, não esperasse, não é mais do que 10 minutos, 15 minutos, tornar-se-ia competitivo com o autocarro. E é nessa perspectiva que nós consideramos que é absolutamente essencial para estas populações e até para o crescimento do ponto de vista do desenvolvimento económico e social, que se aposte claramente no comboio, e neste caso no comboio de passageiros, que tanta falta nos faz. E ainda antes do episódio do Sobre Carris, ouvimos o especialista em assuntos ferroviários, João Cunha. A urgência da poupança de tempo é real, sobretudo depois da erupção do trabalho remoto. As pessoas valorizam muito mais o tempo perdido na deslocação do dia-a-dia. E, finalmente, também não adianta termos um serviço muito rápido, mas que não seja frequente. E a verdade é que o que é caro é a infraestrutura e os comboios. Eu, se já tenho infraestrutura e se já tenho os comboios, eu quero é que eles andem o mais possível, porque pôr um comboio a andar é muito barato. E, portanto, nós às vezes temos ociosidades grandes no nosso país que são absolutamente indesejáveis. Trazer-vos aqui um bocadinho aquilo que é o panorama que já está vertido em parte no Plano Ferroviário Nacional, continua por aprovar, já não sei, 3 anos depois, ou algo deste estilo. Portanto, o plano mantém a intenção da linha entre Grândola Norte e Sines, que já fiz referência desde 73. Isto capacita, desde logo, esta região para ter um serviço de facto acelerado a Lisboa, aponta para aumentos expressivos na capacidade de carga, aponta um investimento que acho que é muito importante para esta região, que é a redundância, a reabertura da linha Beja-Ourique, que é muito importante para trazer a flexibilidade que eu falava para ancorar mais negócio. E tem algo que também pode ser muito importante, que é uma linha entre Castro Verde e Faro, que pode ser decisiva para abrir o Porto de Sines ao Algarve, ao sul de Espanha, além de, obviamente, todas as ligações de índole de passageiros. Aquilo que se projeta para o sul do país em geral é uma rede mais focada e de mais alta densidade, e nós temos aqui vários corredores que interessam claramente a esta região. Desde logo o corredor de Lisboa e Sines para Faro e Huelva, de que eu já falava. Portanto, a nova linha de Castro Verde a Faro, se for feita, de facto abre possibilidades diferentes a todos os níveis, até no transporte de mercadorias. A linha atual pela Serra Algarvia é extremamente limitadora do transporte de mercadorias. Temos um eixo em direção à Espanha de Lisboa, ao qual esta região pode rebater com grande facilidade e pode ser muito fácil chegar a Madrid. E temos este eixo um bocadinho mais excêntrico de este-sudoeste, no fundo, entre Sines e Elvas, que de facto vai ficar capacitado também, quer com uma circulação por norte via Poceirão, quer por uma circulação por sul via Beja. Só para dar aqui a ideia de alguns dos impactos destes investimentos no território como um todo, mas eu acho que é visível o benefício que pode trazer. Desde logo, o que está previsto no eixo Lisboa-Faro, com a nova linha que eu já citei, acelera muito a ligação ao Algarve. Acelerar a ligação ao Algarve é aumentar a escala e a competitividade desta ligação, é aumentar a possibilidade de termos uma frequência verdadeiramente interessante ao longo da linha do Sul. Quando nós conjugamos isto com a entrada em Lisboa pela terceira travessia do Tejo, falamos de reduções de tempo de facto muitíssimo expressivas, e que a seguir, eu no momento já vou mostrar o impacto para Sines. Só dar-vos esta nota, que neste tal eixo este-sudoeste, de facto é um eixo que acaba por desencravar completamente o Alentejo e o Algarve no acesso à Espanha. Portanto, Sines passa a ter 2 acessos à fronteira, no fundo. Podemos ter Sines e toda esta região muito próximo das indústrias espanholas, perto de Madrid,
Portanto, podemos verdadeiramente levar esta região para o centro da Península Ibérica, porque o que estamos a falar é algo como um tempo de viagem para passageiros de Sines a Badajoz em cerca de hora e meia, e para mercadorias de 3 a 4 horas, o que também é relevante, sobretudo por causa do custo do material circulante e, portanto, a necessidade de utilizar o material circulante mais intensamente. Isto traz-me aqui a cenários para o acesso ferroviário a Sines. Nós temos, de facto, alguns problemas com a linha atual, e eu aqui vou ser um bocadinho desmancha-prazeres face à intervenção anterior. Eu penso que, além da questão do material circulante, a utilização da atual linha para serviço de passageiros tem também o problema da capacidade. Ou seja, nós neste momento já temos uma linha que não responde cabalmente ao transporte de mercadorias, e a verdade é que a coexistência de um tráfego de passageiros nesta linha, com estas condições, que necessariamente terá maior prioridade do que o transporte de mercadorias, acabará por trazer impactos muito negativos a este tipo de tráfego. Acresce que provavelmente a pior rampa do país está nesta linha, de forma altamente contraintuitiva, o que reduz muitíssimo os indicadores de performance dos comboios de mercadorias. Eu, de facto, não considero que a atual linha seja competitiva para comboios de mercadorias. E agora, vamos ao episódio. Viva! O Sobrecarris está hoje a sul do Tejo, estamos em Ermidas Sado, Cineteatro Vitória, a convite da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral. Hoje dedicamos o episódio do Sobrecarris a olhar para a ferrovia neste Alentejo Litoral, para uma região que por vezes passa assim fora do radar, mas que hoje focamos no centro das nossas atenções. Como sempre comigo, Carlos Cipriano, viva! Olá, viva! E Diogo Ferreira Nunes, viva! Olá! Eu sou o Ruben Martins e hoje, Carlos, vou começar por ti a pedir-te para me falares da situação ferroviária desta região do país. Portanto, temos uma linha do Sul, que permite ligações a Lisboa e ao Algarve. Temos depois uma linha que sai daqui, de Ermidas, em direção a Sines, e que só funciona para serviço de mercadorias, não tem passageiros há mais de 30 anos, e portanto o que te pergunto é, e também temos aqui outra coisa que não nos podemos esquecer, que é muitas estações que foram renovadas não há muito tempo, que têm populações relativamente substanciais, tendo em conta a dimensão das populações aqui no Alentejo Litoral, e que veem os comboios passar para cima e para baixo, por Algarve ou para Lisboa, e os comboios não param para as servir. Tu fizeste uma reportagem sobre isso no Público, não há muito tempo. Podemos começar por revisitar essa reportagem que fiz há 3 anos, em que eu próprio fiquei também muito impressionado, porque andei pelo Alentejo em localidades onde os comboios passam, mas não param. E eu estou a falar de localidades que tinham estações no seu centro, são estações que estão em muito bom estado, são populações que veem todos os dias os comboios ali passar e têm uma infraestrutura à sua porta que não pode utilizar. Paradoxalmente, isto é muito frustrante de facto para as pessoas, em algumas dessas estações os comboios até param para cruzar com outros e as pessoas, com uma grande frustração, não podem utilizá-los, não podem embarcar. Tudo isto aconteceu a partir de 2011, foi na altura da Troika, em que se decidiu acabar com o serviço regional na linha do Sul e passar a considerar esta infraestrutura apenas como um grande eixo onde só deveriam passar comboios rápidos para ligar o Algarve a Lisboa. E numa assentada ficaram sem serviço ferroviário estações, localidades como Alcácer do Sal, Canal Caveira, Azinheira de Barros, Alvalade, Amoreiras, Lusianos, Santa Clara Saboia, mais tarde se reverteu a decisão, Pereiras, São Marcos da Serra. Eu fiz uma incursão por essas localidades e, de facto, fiquei impressionado com o desespero das pessoas. As pessoas sentem que estão abandonadas, culpam o Estado, culpam o Governo, culpam, no fundo, toda a gente, porque dão-se conta que todos os seus pedidos, todos os seus abaixo-assinados, para tentar provar que, efetivamente, em locais onde a infraestrutura já existe, as estações estão lá, as linhas estão lá, estamos a falar de uma linha que é eletrificada, que tem troços onde se anda a 220 km/h, e
existindo infraestrutura, não sendo necessário fazer investimentos de milhões, porque é que estas pessoas não são servidas pelo comboio e porque é que têm que gastar tanto dinheiro em táxis para irem para a estação mais próxima ou terem que andar em autocarros para fazer viagens de muitas horas quando têm a infraestrutura ferroviária à porta para as servir. Eu sei que o penúltimo presidente da CP, Nuno Freitas, chegou a ponderar e a assumir que o Serviço Ferroviário Regional deveria voltar à linha do Sul. A proposta dele era não apenas pôr uma UTE, portanto uma unidade tripla elétrica, uma automotora elétrica aqui a subir e a descer o Alentejo, mas sim fazer mesmo um serviço de melhor qualidade com comboios, com máquina e carruagens, com 2.600 e carruagens Arco, as tais célebres carruagens espanholas que foram compradas em segunda mão e que, entretanto, foram reabilitadas. E a ideia era fazer, portanto, Lisboa-Algarve com paragem nestas localidades que ficaram sem comboio, Alcácer do Sal incluído, como é óbvio, e ao mesmo tempo criar também um serviço interregional de Lisboa para Sines. Isto sem prejuízo de haver também uma ligação tipo Navete, que podemos falar mais à frente, entre Ermidas e Sines. Ora, este serviço não é caro, como já foi aqui dito hoje, pôr os comboios a andar onde já existe infraestrutura não é caro, basicamente é pagar a taxa de uso e o combustível quando é o caso, ou neste caso até são comboios elétricos com energia limpa, e portanto eu próprio também fico estupefacto quando me contam que já neste governo os autarcas da comunidade intermunicipal do litoral alentejano reuniram com o atual ministro das infraestruturas e, pelos vistos, levaram tampa também, porque com o governo, este governo também, tal como os anteriores, continua a não considerar voltar a pôr o serviço regional aqui no Alentejo. E, no entanto, nós temos comboios regionais no Oeste, na Beira Baixa, na Beira Alta, quando está a funcionar, que também são deficitários e, no entanto, estes serviços aí existem. E, portanto, é de toda a legitimidade que as pessoas aqui continuem a reivindicar, de facto, a reintrodução do serviço regional, porque não são menos do que as outras. E o curioso é, estamos no litoral, porque normalmente quando se fala em coesão territorial, desertificação e outras palavras relacionadas, fala-se sempre do interior, mas estamos no litoral e o que poderia ser um exemplo de coesão territorial, com o regresso do serviço regional, não acontece. E isto faz lembrar que isto praticamente esteve o mesmo para acontecer na linha da Beira Baixa. Estou a lembrar-me de paragens de estações e apiadeiras como a Benespera, Massainhas e outras, que também estiveram praticamente para não ter qualquer comboio a parar por lá, e se não fossem as populações a movimentarem-se fortemente, ter-se-ia cometido o mesmo erro. Aqui também há a possibilidade de reverter o mesmo erro. Agora, a vontade é coisa que falta. Porque as populações mexeram-se. Há dezenas de resoluções aprovadas na Assembleia da República na última década, por vários partidos, a solicitar esta reabertura do serviço regional na linha do Sul. A infraestrutura existe, na linha de Sines também. Depois já vamos perceber se é o serviço certo para estas populações ou não, mas era o mais fácil de fazer, não é? Portanto, neste momento temos infraestrutura, temos estações. Porquê é que não há vontade política? Há algo que consegue justificar isto, Diogo? Eu fico a pensar se será falta de barulho ou falta de visão dos políticos que muitas vezes não conseguem sair dos circuitos da fachada atlântica, como se costuma dizer, porque quando se olha para a fachada atlântica normalmente só se considera o Lisboa, Porto, Braga, e depois até Vigo. Tem o resto. E a CP está interessada em operar aqui alguma coisa diferente do que o serviço intercidades? Deveria, mas assim que a CP está muito estagnada, falta visão neste momento, parece precisar de um forte abanão e parece que o abanão só vai chegar quando aparecerem os concorrentes na alta velocidade, mas deveria acontecer muito antes disso. E a CP está muitíssimo conservador, sobretudo a parte operacional, porque há imensas ações de marketing da CP, vamos pôr os comboios vintage na Beira Baixa, vamos fazer o histórico do Douro, vamos pôr o Volguinha, e o serviço regional, onde é que ele anda? Um serviço que é fundamental para promover a coesão territorial do país. Quer dizer, Sines poderia estar a 1 hora de Lisboa, ou seja, ficaria à mesma distância temporal do que Santarém de Lisboa e pouco mais em entroncamento para Lisboa. E o mercado imobiliário sabe muito bem o efeito que isto teve para Santarém o entroncamento. E então agora com o passo ferroviário nacional, que agora até já dá para os intercidades e que dá ainda mais para o serviço regional, isto seria completamente transformador e certamente atrairia gente para estes sítios, para estas localidades,
e poderia aumentar a oferta ou parque habitacional disponível para muitas destas pessoas. E custa a pensar como é que alguém se pode sentir tentado a morar em Odmira e eventualmente trabalhar em Lisboa quando só tem uma paragem de intercidades por dia em cada sentido. Ou seja, há uma paragem de manhã e outra à tarde, em sentidos contrários. Como é que alguém pode pensar em ter uma vida assim aqui e está em Lisboa? Não dá, porque as pessoas não podem passar a vida a planear horários e vidas e qual é que o comboio que vou apanhar. Não dá, é impossível. Mas também repor um serviço regional em que seria uma UTE para cima de manhã e regressar ao final da tarde também não seria... Não, tem de haver escala porque os comboios não foram feitos para estarem parados. Porque senão faz lembrar uma coisa que acontece na linha de Évora, que é, há um intercidades de manhã, há outro lá à meia da tarde e depois há outro ao final da tarde. E depois os comboios estão parados 2, 3 e 4 horas a desgastarem-se, a perder valor. Não, eles têm que andar, pura e simplesmente. Carlos Cipriano, portanto, o serviço regional, já percebemos que o caso é mal parado aqui nesta região do país, apesar de haver infraestrutura, apesar de haver muita vontade por parte das populações que não desistiram do comboio e que continuam a apanhá-lo nas estações onde o serviço de longo curso para. E quanto ao longo curso, a CP está a fazer um bom serviço para esta região? A região é servida por acréscimo, é um bocadinho aquilo que sobra, ou seja, estas localidades têm a sorte de estar numa linha que é a linha do Sul que liga Lisboa ao Algarve, onde têm a sorte que há alguns comboios de longo curso que passam e param aqui, porque obviamente que a oferta não está feita de forma a servir a região, a oferta está de forma a ligar o Algarve a Lisboa, e ainda assim mal, porque por exemplo, em pleno verão, o último comboio que sai do Algarve para Lisboa não é às 6 da tarde, salvo erro, e portanto, quer dizer, nem sequer é uma boa oferta, mas lá está, a CP tem falta de material circulante. Agora, falas no longo curso, mas de facto, aqui para a região, eu concordo que haja comboios de longo curso a ligar, por exemplo, Sines a Lisboa, faria todo o sentido, não sei com que material circulante, mas lá está, as 2600 e Arco poderiam fazer isso. Mas também entendo, e ao contrário do que disse há pouco o Sr. Presidente de Santiago, eu sei que os autarcas aqui desta região não simpatizam muito com a ideia da nova linha que faz ali, digamos, uma diagonal entre Sines e Grândola. Essa linha, de facto, é justificada pelo Serviço de Mercadorias, faz sentido não só porque é um atalho, porque demora-se menos tempo e é mais rápido, mas porque, sobretudo, evita-se aquela que é, provavelmente, uma das maiores rampas do país. E no serviço de mercadorias as rampas são fatais para a competitividade desse serviço. Mas o problema é que essa linha foi concebida, ou está a ser concebida, e vendida como uma linha para as mercadorias, quando também deve ser para os passageiros. E aí, quem andou a projetar isto, a culpa provavelmente é da IP em termos de comunicação, é explicar às pessoas que esta linha pode ser muitíssimo, repito, muitíssimo útil para o serviço de passageiros. Porque lá está, quando houver a terceira travessia do Tejo, coloca Sines a 50 minutos de Lisboa. É menos, como há pouco foi dito pelo João Cunha, do que a distância de Santarém a Lisboa. E, portanto, eu não tenho nada contra essa linha, até espero que ela, de facto, se construa, mas que quando for construída, tenha em conta alguns aspectos a pensar nos passageiros. Uma delas, paragem muito próxima do Hospital Litoral Alentejano, para servir. O hospital é um grande centro gerador de tráfego e, portanto, essa linha terá que contemplar o hospital. E depois há ali um pequeno problema em Grândola, que é a linha no sentido norte-sul, ela desvia para Sines antes de tocar Grândola. E, portanto, a atual estação de Grândola não é servida por essa linha. E, portanto, teria que ser feita ali alguma coisa, ou uma nova estação para servir a cidade de Grândola, para que, de facto, as pessoas pudessem apanhar ali o comboio, e não ser apenas um risco no mapa, logo transformado em Carris, apenas para os comboios de mercadorias. Por causa disso, eu até compreendo que os autarcas daqui e as populações não estejam de acordo. Eu, se calhar, também não estaria. Agora, com cêntimos, digamos assim, no investimento de milhões, com poucos cêntimos, consegue-se ali pôr uma linha que pode ser muito útil à região, se for construída e se for pensada também nos passageiros, porque liga Sines, para já faz aqui um serviço, digamos, quase que interurbano, Sines, Grândola, Alcácer, e ao mesmo tempo pode chegar a Setúbal em comboios regionais e intra-regionais, e ao mesmo tempo no longo curso pode ir para Lisboa e nada impede que vá para o Porto e para outros destinos, inclusivamente para Badajoz. Ou até Faro, depois. A solução, então, tem de passar obrigatoriamente por esta nova linha Grândola-Sines, ou ainda existe alguma possibilidade de
através do que já existe, criar um serviço competitivo? Há a questão das pendentes e é muitíssimo problemático haver uma pendente como a que existe atualmente, porque isso obriga a utilizar mais locomotivas, por exemplo, há maior desgaste de componentes e afins. E o Porto de Sines e toda a área à volta de Sines não está para recuar, pelo contrário, está para crescer e por muitos anos, porque agora as concessões portuárias foram estendidas de 30 para 75 anos, portanto os planos para Sines são de crescimento e isso tem que ser acompanhado com mais capacidade, mais infraestrutura. Muito provavelmente vai ter que ser necessário haver a tal construção. Agora, é como o Carlos assinalou, tem de destacar que é para mercadorias e também para passageiros, até para maximizar o investimento que vai ser feito e a escala. Porque, por exemplo, a atual, pensa outra vez em utilização. A atual linha do Sul, tal como está, só está a ser utilizada em cerca de metade da capacidade. Isto segundo os números da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes de 2019 e que, ao fim de 5 anos depois, não terão mudado muito. Portanto, há muita capacidade, tal como está, que ainda pode ser aproveitada. E então, se isto for evoluindo, mais coisas podem fazer, mais desenvolvimento se pode atrair e mais população e mais capacidade se pode atrair para esta região do litoral alentejano. Bom, eu acho que nestas coisas às vezes o ótimo é inimigo do bom, e enquanto estamos à espera que daqui por não sei quantos anos se faça a nova linha, que de facto seria o ideal, eu penso que também se pode pensar já em aproveitar a existente. Eu recordo que Sines está a explodir, e quando se fala em Sines eu estou a falar numa cidade polinucleada que será Sines, Santo André e Santiago do Cacém, não é? Falam-se em investimentos da ordem dos 20 mil milhões de euros para Sines, fala-se em 8 mil novos postos de trabalho. Quer dizer, 8 mil novos postos de trabalho, estamos a falar em famílias cerca de 20 e tal mil pessoas. Ora, a juntar aos 15 mil habitantes de Sines, mais à população de Santo André e de Santiago, nós estamos a falar aqui no médio prazo de uma população de se calhar de 50 mil habitantes. Isto é equivalente a Évora. Ou seja, há uma Évora no interior do país e há aqui uma Évora depois no litoral aqui em poucos anos. E quando se fala, repito, 20 mil milhões de euros de investimento, uma população que triplica 50 mil pessoas nesta área, obviamente tem que haver aqui políticas públicas, porque isto não pode ser feito assim um bocadinho ao Deus dará, ou seja, não se pode falar só em constroem-se casas, constroem-se habitação, não, tem que se pensar cidades, não? Tem que se criar, não é só... Saúde, educação... Também a saúde, a educação e tudo isso. E entre tudo isto também a mobilidade. E de facto aqui a ferrovia pode ser uma ferramenta muito importante. E a ferrovia já existe. Esta linha entre Ermidas e Sines não tem as condições ideais, mas ela já existe. É um investimento que, se fosse feito hoje, custaria milhões. Ora, já está feito e está amortizado e ainda por cima, neste momento, está a terminar de ser ainda mais modernizada. E, portanto, eu acho que seria desejável relançar quanto antes um serviço regional entre Ermidas e Sines, isto já no curto prazo, porque isto é aquelas coisas que custam muito pouco dinheiro, com um bom serviço de rebatimento aos comboios de longo curso aqui em Ermidas, e esses comboios poderiam transportar pessoas do complexo de Sines que inclusivamente poderiam viver aqui em Ermidas, por exemplo. Eu agora só por recordar, eu estive a ver nos concelhos de Grândola, de Alcácer e de Sines e Santiago, a única freguesia que não perdeu população nos últimos anos foi Ermida Chado. E, portanto, eu estou a imaginar que será possível, há aqui imensas casas de volutas, há aqui imenso espaço, a habitação aqui é mais barata, os preços das casas estão a explodir também na zona de Sines e, portanto, é possível haver aqui um efeito positivo de alastramento de mancha de óleo em que as pessoas podem viver aqui e apanhar o comboio para trabalhar em Sines. O Google deu-me aqui há pouco 40 e poucos minutos de carro daqui para Sines, daqui de Ermidas para Sines. O comboio provavelmente não conseguia fazer isto em menos de 1 hora e 5 na atual infraestrutura. Mas, quer dizer, tendo em conta que as pessoas podem ir confortavelmente sentadas se tratar de bom material circulante, tendo em conta que, por exemplo, quadros, estruturas intermédias, pessoas mais qualificadas já podem ir a trabalhar durante a viagem. Tendo em conta tudo isso, é possível que as pessoas possam querer viver aqui em Ermidas e nas aldeias aqui à volta e terem já um bom serviço entre Sines, Santiago do Cacém e Ermidas. Pequeno pormenor só para concluir, a estação de Santiago do Cacém
que também é importante, porque quando falo em Ermidas também falo em Santiago, também falo em viver em Santiago e apanhar o comboio para trabalhar em Sines. E ainda por cima agora com o passo ferroviário nacional, ninguém resiste a pagar apenas só 20 euros por mês para andar de forma ilimitada nos comboios e, portanto, o carro fica claramente em casa, como é óbvio, não é? E por isso, em Santiago do Cacém, é o pequeno problema, é que a IP, na sua habitual insensibilidade para estas questões, na última intervenção que fez na estação de Santiago, afastou os carris da plataforma da estação. E, portanto, teria que ser feita ali uma pequena obra para, digamos, prolongar a plataforma para que se pudesse entrar e sair. Mas isto, volto a dizer, é um investimento de cêntimos nos muitos milhões que estão a ser gastos no setor. Mas há capacidade, tendo em conta que a linha de Sines está muito saturada já do serviço de mercadorias, tendo em conta também que os serviços de passageiros são prioritários e podiam degradar uma linha que já de si tem pouca capacidade para a procura que existe? Eu estou convencido que é sempre possível, se houver boa vontade, é sempre possível pôr alguns comboios de passageiros a circular entre Ermidas e Sines. Não estou a falar de um comboio de meia hora, ou talvez nem mesmo de hora a hora, estou a falar talvez de 3 comboios durante a manhã, 1 ou 2 a meio do dia e 3 ao fim da tarde, mas eu penso que é sempre possível, até porque os comboios de mercadorias podem adaptar-se aos horários e podem também circular durante a noite. E, portanto, se houver vontade política, estas coisas podem ser feitas, porque eu volto a insistir nesta ideia. Não estamos a falar de investimentos de milhões de euros, estamos a falar em aproveitar o que já existe. E aproveitar o que já existe é um dever dos nossos governantes, de qualquer governante. E, portanto, o que é preciso é convencer quem decide de que, com pouco dinheiro, é possível, no curto prazo, encontrar soluções para as pessoas. Nem eleições, por exemplo, vai ser possível. Feita em eleições. E, portanto, Diogo, a solução também poderia passar por aqui. Basta recordar que nos anos 1950, 60, 70 e 80 havia 3 serviços por dia no ramal de Sines. Já no final eram só 2, mas havia 2 a 3 serviços por dia. Já era um princípio para conversar. E depois, a partir daí, conforme procura já era procura, podia-se pensar em aumentar a frequência e depois chegaram para também que, bem, temos de fazer aqui mais qualquer coisinha. Aí então, mais do que justificada a nova linha para fazer a diagonal. Até porque estamos à entrada de uma região altamente turística. Como ainda não fomos com Porta, não. Também para norte e para sul com o sudoeste alentejano e, portanto, obviamente que temos muitas oportunidades aqui nesta região que neste momento não estão a ser exploradas, havendo infraestrutura. É que muitas das vezes nós falamos de outras regiões do país em que mas Bragança já não tem linha. Viseu também não tem oportunidades e não tem linha, não é? Portanto, aqui há e não se aproveita. Isso leva a muitas questões, nomeadamente também até que ponto é que temos uma operadora ferroviária pública que tem interesse em explorar estas oportunidades comerciais que existem, ou se está completamente amarrada a um poder político que lhe dá pouca autonomia de gestão, Carlos Cipriano. Sim, isso é claramente verdade, subscrevo o que tu acabaste de dizer, não é? Para já, a CP não tem grande flexibilidade, nem tem grande apetência para o mercado. É uma empresa estática, muito parada. E neste momento há aqui um pequeno problema, eu diria que é meramente burocrático, que é o contrato de serviço público. O contrato de serviço público que foi assinado há uns anos é um pau de 2 bicos, ou seja, por um lado é uma vantagem para a empresa, porque finalmente a empresa, ao fim, eu diria de 100 anos, ao fim de séculos, mais de um século, passou a ter um contrato com o seu acionista, com o Estado, em que diz, eu faço estes serviços e sou ressarcida neste montante. E isso, de facto, foi muito importante, mas este contrato de serviço público, ao mesmo tempo, amarra a empresa aos serviços que já existem e retirar um serviço ou criar um novo serviço tem aqui uma componente burocrática muito complicada, ou seja, é preciso a autorização das 2 tutelas, da financeira e das infraestruturas, é necessário provar a rentabilidade e por aí fora, e, portanto, só isto quase que limita, tira a vontade de serem mais criativos. Isto, de facto, pode ser um problema. Apesar de tudo, eu insisto, se houver vontade política, estas coisas resolvem-se e isto avança. E já agora, permite-me, é verdade que por parte das autarquias pouco mais podem fazer do que insistir e manterem-se, digamos, na luta, não é? Mas há pequenos pormenores que por vezes podem ser importantes. Por exemplo, Alcácer do Sal.
em Alcácer a estação não fica no centro da localidade. Ou então o autarca de Alcácer do Sal, a Câmara pode dizer, no dia em que me puserem aqui os comboios vão novamente a parar na estação, a Câmara chega-se à frente e cria um serviço de navete gratuito em que em cada comboio que passe há uma ligação para o centro da localidade. Pode ser ao preço de €1, por exemplo, ou então pode ser gratuito. É claro que isto exige que no início haverá pouca gente, pode parecer uma coisa deficitária, mas no médio prazo, no longo prazo, quando as pessoas compreenderem que o serviço é robusto, quando as pessoas compreenderem que mesmo um idoso ou um jovem estudante não tem a carta, que já não é necessário os pais ir buscá-lo à estação, que as pessoas sabem que aquilo não falha, a partir daí o mercado responde muitíssimo bem e as pessoas passam a apanhar o comboio de Alcácer. Só estou a dar um exemplo que pode ser replicado. Alcácer até nem fica muito desviado do centro. Mas apesar de tudo não é muito perto, não é? Mas também pode acontecer também noutras localidades, não é? Como o João Cunha dizia há pouco, ou seja, depois é preciso o resto do serviço capilar. Um bom exemplo é Porto Alegre, por exemplo, em que a linha do Leste, a Câmara fez um serviço de autocarro articulado com o horário da linha do Leste, precisamente para favorecer as deslocações, nomeadamente dos estudantes do Politécnico de Porto Alegre, e que faz com que uma pequena Alã esteja com ocupações robustas, nomeadamente à sexta-feira, aos domingos, às segundas-feiras, para uma automotora muito, muito pequena. Diogo, diz-me. Queria só salientar este pormenor do contrato de serviço público da CP que o Carlos referiu, que é muito complicado, que é burocrático. Mas dou outro exemplo. A Fertados também tem um contrato de concessão com o Estado, é uma parceria pública ou privada. Conseguiu, a partir de 15 de dezembro, em vez de Coinas, Setúbal vai ser a principal paragem dos comboios da Fertagos. Foi possível mexer no contrato de concessão da Fertagos. Portanto, imagino que também seja possível adaptar o contrato de serviço público da CP, porque se ele é adaptado para acomodar, por exemplo, as compensações pelo passo ferroviário verde, porque é que também não é possível adaptá-lo para aumentar a gama de serviços? Nada impede. Vamos olhar para o futuro. Gostava, Diogo, que me desse essa perspectiva de futuro para esta região, tendo em conta aquilo que está previsto no Plano Ferroviário Nacional, que está em banho-maria, mas... Supostamente à espera de Espanha. Isto é o que já ouvimos há mais de um ano. Os espanhóis, nesta Cimeira Ibérica, já deram alguns avanços. Haverá, pelo menos, estudos no que toca à ligação Faro-Elva, que agora se estuda o que em 2003 se confirmou, portanto andamos para trás, mas enfim. Diogo, que perspectivas temos para esta região? Como beneficiado pode ser o Alentejo Litoral, se todas as obras que temos previsto ali no Plano Ferroviário Nacional forem efetivamente cumpridas? Desenvolvimento, qualidade de vida, captação de mais perfis de população, diversidade. Em 2004 concluíram-se os investimentos da linha do Sul até Torrevã. O problema é que de Torrevã até Faro, até Tunes, concretamente, é curvas, é a Serra Algarvia que quando se anda no Alfa Pendular até causa enjoos, que é uma coisa quase impossível de acontecer no comboio, as pessoas enjoarem, acontece no Alfa entre Torrevã e Tunes. E isso são esses investimentos que são muito necessários porque reduzem muito o tempo de viagem. Porque se conjugarmos esse investimento entre Torrevã e Tunes com a terceira travessia, podemos poupar no limite 1 hora de viagem, no limite do limite. Imaginem o que é Faro de repente passar a 2 horas e pouco de Lisboa e depois até Faro do litoral. Sim, o litoral alentejano fica aqui no centro, como já está agora, mas muito mais próximo das extremidades. Carlos, portanto, o futuro para aqui pode ser animador se estas obras forem efetivamente feitas. Sim, mas não bastam as obras, depois é necessário que haja serviço. E essa é que é a minha grande interrogação, como é óbvio, não é? Mas sim, se estes investimentos se realizarem, se houver uma preocupação em servir realmente as populações, aumentando a mobilidade aqui na região, torna-a claramente muito mais atrativa e pode-se esperar mais pessoas, mais investimentos, mais criação de riqueza, que é o que todas as pessoas aqui desejam. Numa das regiões mais ricas do país é precisamente por causa da importância do Porto de Sinos e, portanto, estamos a falar de uma zona já de si muito desenvolvida em relação à média da... E na área dos dados, por exemplo, tem-se lá muito em Sar de Campos, ali perto do Porto de Sines, e os centros de dados vão ser um elemento muitíssimo necessário com a questão da digitalização, da inteligência artificial. É preciso processar mais e mais e mais informação, e, portanto, Sines confirmando-se esse investimento, caramba, potencial. Temos turismo, temos indústria, temos um porto, portanto temos muitas potencialidades aqui. Emprego.
e emprego, obviamente, as pessoas também vêm atrás disso, obviamente que vêm atrás disso. Vamos abrir aqui espaço para perguntas, se existirem. Ora bem, boa tarde a todos. Eu tenho aqui uma tríplice função, diria assim, do ponto de vista daquilo que queria dizer. Por um lado, porque sou filho e neto de ferroviário. Por outro lado, porque a certa altura usei o comboio diariamente, o comboio que estamos a falar, de Ermidas para Santiago do Cacém para o Liceu. E depois por uma questão também profissional, por ter responsabilidades no Instituto de Emprego. E já agora dizer que, para além de todos esses investimentos que vamos também ter um serviço público de emprego e de formação profissional que vai sofrer um investimento superior a 20 milhões de euros em Vila Nova de Santo André. E, portanto, esse equipamento não pode deixar de ter soluções do ponto de vista da mobilidade para funcionar de manhã, de tarde e à noite em termos de qualificação, quer para os desempregados, quer para os ativos empregados que precisam de formação ao longo da vida. Nós ouvimos aqui várias perspectivas. Uma perspectiva, diria eu, mais macro daquilo que faz sentido do ponto de vista dos grandes projetos da ligação ao aeroporto, a Lisboa, ao desenvolvimento de Sines. E, obviamente, eu não me considero capacitado tecnicamente para dizer se deve haver a nova linha ou não, mas admito que sim. Mas penso que uma coisa são as linhas estruturantes para o desenvolvimento macro do país e outra coisa é aquilo que o Carlos Cipriano já falou, é o que já temos e o que devemos aproveitar. E a minha pergunta é... tendo eu a responsabilidade que tenho e a preocupação de fazer com que as pessoas possam aceder à formação profissional e a questão da mobilidade na região Alentejo, mas também no Alentejo Litoral, portanto, ser um problema, a minha questão é, faz ou não sentido que possamos olhar para a questão de duas formas? Ou seja, uma questão são os projetos estruturantes para desenvolver o país, para ligar os grandes espaços de criação de emprego e de importância estratégica do país, faz ou não sentido olhar para isso e ver que soluções devemos ter, mas depois, em paralelo, olhar para aquilo que temos. Neste caso, temos uma via férrea, temos estações de caminho de ferro que estão localizadas em localidades onde vivem pessoas e que importa combater a desertificação e promover a coesão e chamar inclusivamente a novos residentes, faz ou não sentido olhar para aquilo que existe, procurar compatibilizar e rentabilizar, fazendo com que a grande aposta daquilo que é estruturante não implique necessariamente desistir daquilo que temos e, como foi dito, com muito pouco pode ser útil às pessoas e útil à coesão. Muito obrigado. O ideal, obviamente, seria que esta linha, sendo aproveitada, tivesse horários, comboios com muita frequência, que o trabalhador que à 1 da manhã sai do turno em Sines pudesse ter um comboio para regressar para casa. Bom, isso parece um bocado difícil, não é possível numa linha de via única, e onde também passam muitos comboios de mercadorias, ter uma frequência tão cadenciada, tão grande, mas... Apesar de tudo, eu estou convencido que é possível fazer alguns comboios por dia, de manhã e à tarde, que é quando o grosso da população se movimenta no percurso casa-trabalho, e penso que a linha, tal como está, com a infraestrutura existente, com a tal intervenção em Santiago, na estação, porque no resto, ainda há pouco eu e o Diogo estávamos na estação de Ermidas a comentar o excelente estado em que a estação se encontra. Ela está preparadíssima para receber milhares de passageiros por dia, se fosse necessário, está com muito bom estado, em muito bom estado, e portanto, lá está, o ótimo é inimigo do bom. Se já for bom, já é bom. Portanto, se lançar este serviço regional entre Ermidas e Sines, é claro que depois também há outras questões, não é só Santiago. Neste momento, Sines não tem estação ferroviária, mas lá está. Eu até defendo que em Sines deveria haver duas estações. Deveria haver Sines Cidade e Sines Porto, ou Sines Complexo Industrial. E far-se-ia muito facilmente uma estação no ponto onde a linha passe mais próximo da cidade e onde for possível construir um parque de estacionamento. E hoje em dia uma estação já não tem que ser um edifício com o gabinete do telégrafo, do chefe de estação e daqui e da qual. Quer dizer, basta um edifício com uma sala de espera, um quiosque e um parque de estacionamento. E temos ali uma estação em Sines que até a própria autarquia poderia construir. E depois, num local qualquer
quer escolher no complexo industrial, ter também um terminal, uma estação para passageiros, para as pessoas que trabalham e que possam ali depois aceder aos seus empregos. E eu penso que com isto já se resolvia a mobilidade a muita gente. Não seria a solução ideal, mas seria a solução possível e seria aquilo que temos dito, o aproveitamento de infraestrutura que já existe. Queria só dar um exemplo que acontece em Lisboa. O último comboio regional sai de Santa Apolónia à 00:15 e vai até ao entroncamento. E tão importante que este comboio é para as pessoas que trabalham no Centro Comercial Vasco da Gama. Porque há muita gente que acaba os turnos às 11 da noite, 11h30, meia-noite, e graças àquele comboio podem ir para casa de transporte público, porque de outra maneira teriam que usar o carro e gastariam muito dinheiro com portagem, com combustível e teriam outros custos. Portanto, a importância de ter um transporte que acompanhe a vida dos trabalhadores é essencial para também poupar custo financeiro e o tempo, porque o tempo também tem um custo ao valor do tempo, portanto, também vale dinheiro. O Sobrecarris despede-se por aqui. Até ao próximo episódio. Um abraço. Boa viagem. Até à próxima. O público fica no ouvido.